Eu já começo direto com o doutor Gustavo Vitorino, que a gente vai falar de laqueadura hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Lu? Ô, meu querido, esse negócio aí de que a laqueadura, tem uma lei da laqueadura, né? Que é regulamentada. Exatamente. É a lei de número 9.263, Isso aí. que diz respeito ao planejamento familiar. E essa lei diz que ela favorece mulheres acima de 25 anos que têm 2 filhos. Pelo menos, Lu. Pelo menos. Pelo Aí, menos. gente, aí é que entra. Porque antes de começar o programa, eu estava conversando com o doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, ele estava falando assim, Lu, isso é o mínimo da lei. Tem muita coisa que envolve aí a laqueadura. A lei é bem completa, Lu. E ela foi feita pelo legislador justamente para proteger as pessoas, para que, por exemplo, você não seja cerceado do direito de ter seus filhos. Então, assim, é uma coisa para ajudar na programação do número de filhos que o casal quer ter. Já é uma lei relativamente antiga, de 96, e, vamos dizer assim, normatizou os critérios que o casal deve ter para que possa fazer o que a gente chama de contracepção definitiva, cirúrgica, que a gente considera que é irreversível, né, Lu? A gente sabe que existem algumas possibilidades de reversão, existem técnicas hoje para que você consiga ficar grávida mesmo depois de ou o marido ter feito vasectomia ou você ter feito laqueadura, mas a gente deve considerar, né? Exatamente. Mesmo com essas técnicas, a chance de você ter um filho depois, mesmo com uma reversão de laqueadura ou da vasectomia, ela não volta a ser 100%. Então, ainda você deve considerar, assim, como o último caso. A partir do momento que agora eu não quero ter mais mesmo, para minimizar arrependimento, você definir por laqueadura ou vasectomia. O governo cobre essa cirurgia? Cobre, Lu. O SUS faz. É de graça pelo SUS? É de graça. As pacientes que fazem pré-natal no posto de saúde e estejam dentro dos critérios da lei, elas podem fazer aqui em Londrina, basicamente, vai para o planejamento familiar na maternidade municipal e se ela tiver dentro dos critérios, passa por uma comissão, você deve ser avaliada por um psicólogo, passa por assistência social para avaliar a situação familiar, se está nos critérios da lei, um médico também faz parte dessa comissão, estando aprovado no momento do parto, se for possível já é feito ou é programado por algum tempinho depois do parto para fazer. Deixa eu entender então direito, o que é estar dentro dos critérios da lei então, para que a gente... A lei, na sua totalidade, ela é toda pormenorizada, né, Lu? De uma maneira mais sucinta, assim, ela diz que o casal, porque é sempre um casal que a gente está falando, não é a mulher escolher ter filho, mas meu marido não quer. Não, se ele não quer, então você não vai fazer. Porque o marido tem o direito legal de poder ter os filhos, e vai ser com você. Porque precisa de um documento que prove que os dois estão de comum acordo. Existe um consentimento informado que deve ser assinado, formalizado e assinado pelos dois, pelo casal. O marido e a mulher, que não precisa ser necessariamente casado no papel, pode ser uma união estável. Não, eu vivo junto faz 10 anos. A união estável que a gente fala é um dos critérios da lei. Estar casado ou em união estável por mais de 5 anos. Porque imagina assim, eu estou me separando da minha esposa, eu vou operar. E essa história de que tem que ter 2 filhos? O mínimo critério que foi adotado na lei, porque assim, como hoje é uma média, e já vem uma média que são os 2 filhos, e hoje a gente considera que é até ideal, né, Lu? Assim, tem preocupação com a superpopulação do mundo e tudo. Então, assim, nada contra quem quer ter 4 ou 5, a lei não impede isso. Mas para dizer assim, que o mínimo para que você faça a contracepção definitiva seria que tenha 2 filhos vivos. E o critério pleno aí começa a falar da idade. O casal deve ter pelo menos 30 anos de idade. Porque é uma idade em que já começa a modificar um pouco a fertilidade, passando um pouquinho da fase ideal. Então que seja no mínimo, né, nesse extremo. Ainda pode ter filhos depois, mas um mínimo para se fazer contracepção definitiva com 30 anos. E 2 filhos vivos idealmente de sexos diferentes. É mesmo? Porque a maioria dos casais quer ter um filho. Assim, tem casal que não liga, fala, não, quero 2 meninos. Mas a maioria quer ter um casal. Né? Então fala assim, que o ideal é que sejam de sexos diferentes. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Entendi. E que o filho mais novo tenha 5 anos de idade. Esse é um outro critério. Tá? No critério pleno que a gente fala. Existe o critério mínimo, que a gente estava conversando antes, que aí a idade cai para 25 anos, 2 filhos tendo o menor com pelo menos 1 ano de idade. De preferência também de sexos diferentes. Entendi. Solteiras não podem fazer laqueadura? Em geral, podem, se tiver os outros critérios de idade, número de filhos, tudo, e que tenha um responsável legal, ou a mãe, ou o pai, ou alguém que esteja junto e que também assine para, vamos dizer assim, corroborar que ela não é ela da cabeça dela sozinha que quer ter. Não é a situação ideal, Lu, porque assim, eu sempre brinco assim, muitos casais falam, não, doutor, olha, eu não quero mais ter filho. Aí você pergunta, mas por quê? Não, olha, criar filho é difícil, é caro, hoje está difícil, tá.
E aí a gente sempre brinca, fala assim, tá, seu problema é financeiro, então concordo, eu não tô falando que você tem que ter mais filhos. Mas você gostaria de ter filhos se não tivesse problema financeiro? Ah, talvez. Fala, então não opera. Vai que melhora a situação Porque financeira. de repente você, olha, tem tanta gente Né? que joga na Mega Sena, ganha um prêmio, ou boa. o marido vai para um emprego melhor, ou ela mesma. Então, assim, só pensar na posição financeira, às vezes é um pouco precipitado. E também aquelas pessoas que fazem laqueadura como se estivesse trocando de roupa, né? Tem isso também. Faz laqueadura, não, você vai arrepender, depois eu desfaço. Mas é Tá justamente errado isso. né? Tem gente que fala isso pra nós, Lu. Eu disse, não, doutor, eu quero fazer agora porque eu já tenho os 2 filhos, mas se eu for ter de novo, daqui 5 anos eu reverto. Olha, tipo gente, não um método assim, contraceptivo, entendeu? tá errado, né? Por isso que tem os outros métodos pra gente usar. Então, se você ainda pensa, eu sempre falo assim pro casal, eu falo, olha, se lá no fundinho você ainda pensar na pequena possibilidade de ter, não faça agora. Existem outros métodos seguros, confiáveis, como o DIU, comprimido, que você pode, olha, se você resolver ter outro filho, é só parar. Não precisa passar por uma cirurgia de novo, gente, com os sério. riscos inerentes da cirurgia, internação, tudo, e ainda correr o risco de não dar certo depois. E quando faz, a chance de engravidar é quantos por cento, mais ou menos? Uma Mesmo inversão? com a laqueadura. Olha, não. A pessoa está operada, a mulher está de operada. engravidar é 0,2 a 0,4%, dependendo do método que foi usado. Entendi. É um risco mínimo, não é 100% seguro. Isso é outra coisa que a gente tem que sempre lembrar. Os métodos cirúrgicos são os mais seguros, vamos dizer assim, mas eles também não são infalíveis. Então, eventualmente, você pode ouvir falar de pessoas que ou que laquearam ou que o marido fez vasectomia e eventualmente engravidou por uma falta de sorte. Então, mas são os considerados mais seguros. E aí existem métodos que chegam próximo disso. Tá? E aí você, se pensar em reverter, é melhor usar um método desse do que já ir para uma cirurgia. Ah, gente, com certeza, em cirurgia, toda e qualquer cirurgia é uma cirurgia. Não, o que a gente puder perigoso, evitar, né, Lu? doutor? Muita gente não entende, que às vezes eu estava comentando também. Às vezes teve um filho e está no segundo e fala assim, não, eu quero operar porque eu já tenho 2. Não, você não tem 2. Você tem um e está com o outro para nascer. Até esse neném nascer, desenvolver, crescer, passar o período crítico de nascimento, o ideal, isso é um critério da lei também, que se fala que você não deveria optar por fazer uma cesárea só para laquear. Olha Deveria só. esperar no momento, não do parto, que é um momento, você não pode resolver em cima da hora, chegar no dia lá e falar, não, resolvi laquear. Tem que ser tudo programado antes, assinar papelado. Então tem um monte de critério aí que você deve cumprir. Olha, quanto esclarecimento, né, em torno da laqueadura. Obrigado, doutor. Imagina. Nos vemos na quinta-feira que vem. Isso. Se Deus quiser. Quinta que vem. Quinta que vem. Quinta que vem não, eu vou estar no congresso. Ai, o doutor estará no Que congresso que é mesmo, doutor? Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, em São Paulo mesmo. É, vamos dizer assim, o segundo congresso em importância aqui no Brasil. Olha. É lá em São Paulo, todo ano é realizado. Esse ano eu vou conseguir ir, então vamos atualizar um pouquinho o conhecimento. Então, daqui a pouco o doutor volta cheio de novidades. Isso aí. Né? Vai que muda tudo, até a laqueadura, né? Vai... Acho que não, né? Saem novas técnicas, né? Mas mudar não vai. Tá, joia. Eu vou pro intervalo rapidinho e já volto, tá bom?